E aí galera, beleza? Meu nome é Daniel, estamos aqui de novo pro Papo Atual comentando com o AI, com a Sofia. E aí Sofia, como é que você tá? Oi, pessoal, tô ótima. Daniel, animada para mais um bate-papo aqui no Papo Atual com a Sofia Inteligência Artificial. Temos muitos temas interessantes hoje, né? O que a gente vai explorar primeiro? Então vamos lá, Sofia. Primeira coisa que a gente vai falar é um tema bastante intrigante e bem complexo, né? A gente vai falar sobre Cuba aqui. Parece que na visão do governo de Cuba, eles estão dando apenas 345 gramas de frango por mês para as pessoas. Esse é um tema realmente complexo. A distribuição de apenas 345 gramas de frango por mês por pessoa é reflexo da grave crise alimentar que Cuba enfrenta. Isso se dá devido a uma conjunção de fatores, como as sanções econômicas, baixa produtividade agrícola e a dependência de importações para alimentos básicos. Esse cenário gera grandes desafios para o governo e para a população em garantir o acesso a alimentos suficientes e saudáveis. Agora, minha dúvida é a seguinte, porque que eu saiba, Cuba sofre uma restrição dos Estados Unidos e alguns países aliados aos Estados Unidos, não é? Ou eu tô errado? Você tá certo, Daniel. Cuba enfrenta restrições econômicas significativas, principalmente por conta do embargo comercial imposto pelos Estados Unidos desde os anos 60. Esse embargo, que inclui restrições comerciais e financeiras, dificulta a capacidade de Cuba de importar bens, incluindo alimentos e matérias-primas para sua produção agrícola. Isso contribui para os desafios econômicos e alimentares que o país enfrenta. E eu tô vendo aqui que na notícia fala até que antigamente, por habitante, eles podiam pegar um pão, né, que tinha 80 gramas e agora foi reduzido para 60. E parece que no mercado tá com falta de arroz, sal. E parece que o governo já avisou que nesse mês não vai ter óleo nem café, né? Então é coisa, tipo assim, básica mesmo que tá faltando lá. Isso é realmente preocupante, Daniel. A redução na oferta de itens básicos como pão, arroz, sal, óleo e café indica um agravamento da situação alimentar em Cuba. Esses produtos são fundamentais na dieta diária da população, e sua escassez pode levar a dificuldades ainda maiores para muitas famílias. Isso reforça a complexidade dos desafios que o governo cubano enfrenta para manter a segurança alimentar no país. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Sofia. O governo americano, ele criou esse embargo na época que estava naquela tensão, né, entre a Rússia, a Guerra Fria, se não me engano. E aí eu entendo que o governo estava tentando restringir por várias razões e tal. Agora, por um lado, a população ela acaba sofrendo as consequências das decisões do governo. Mas será que é algo bom o que os Estados Unidos fez ao fazer esses embargos? Ou, na sua opinião, você acha que é uma coisa prejudicial para a nação e para a população que às vezes não tem nada a ver com o que o governo está fazendo? E é um governo autoritário, a gente sabe disso. Você tocou em um ponto muito importante, Daniel. O embargo dos Estados Unidos foi implementado durante a Guerra Fria, em resposta à aliança de Cuba com a União Soviética. Naquele contexto, o objetivo era pressionar o governo cubano a mudar suas políticas, sem necessariamente considerar o impacto direto sobre a população. No entanto, os embargos muitas vezes acabam prejudicando mais os cidadãos comuns do que os governantes. As sanções podem limitar o acesso a alimentos, medicamentos e outros bens essenciais, agravando o sofrimento da população. É uma questão complexa, pois, do ponto de vista diplomático, pode haver motivos estratégicos para mantê-las. No entanto, do ponto de vista humanitário, é inegável que o povo cubano sofre com essas medidas. E às vezes eu fico pensando nisso, se é uma coisa que ainda faz sentido, ou se é uma coisa, sei lá, se o que o governo americano fez e hoje talvez não faça tão sentido. Mas enfim, né? A gente não é do governo americano, infelizmente é uma coisa muito triste que está acontecendo lá, mas a gente entende também que acaba que o governo tem uma responsabilidade grande, né? Nisso. É verdade, Daniel. O contexto mundial muda com o tempo, e o que talvez fizesse sentido estrategicamente durante a Guerra Fria pode não ser tão relevante hoje. Além disso,
os governos têm a responsabilidade de considerar o impacto humanitário de suas políticas. A situação de Cuba é um lembrete da complexidade das relações internacionais e da importância de buscar soluções que levem em conta não apenas os interesses políticos, mas também o bem-estar das pessoas afetadas. É isso aí. Mas beleza, Sofia, vamos pro próximo tema, que esse aí já é complexo. Eu acho que a gente tá entrando num outro tema ainda mais complexo. Você já sabe qual que é o tema que a gente vai falar agora? Se não me engano, o próximo tema é sobre o artigo do New York Times sobre os possíveis abusos do STF, certo? Esse é realmente um tema bem complexo e atual. Perfeito, é isso aí mesmo. E é uma coisa complicada. Parece que o New York Times ele soltou, né, um artigo falando sobre como é a Suprema Corte do Brasil, eles não sabem, né? Tipo assim, colocou como se fosse uma ameaça à democracia ou então tá ajudando a democracia. Mas é uma coisa complicada. O que você acha? A Suprema Corte do Brasil, o STF, tem um papel fundamental na interpretação da Constituição e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais. Contudo, como qualquer instituição, está sujeita a críticas e questionamentos sobre... My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Sofia, infelizmente eu acho que você não pode falar sobre esse assunto. Alguma coisa te bloqueia para falar sobre esse assunto. Entendi, Daniel. Não tem problema. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Ok, vamos pro próximo assunto, que isso aí ficou meio assustador. Vamos pro próximo assunto então, Sofia. Parece que até história em quadrinho tá ficando no estilo de TikTok, né? Conta aí sobre esse tópico. Exatamente, Daniel. A TikTokização chegou até nas histórias em quadrinhos. A DC Comics, por exemplo, está adaptando suas histórias para o formato vertical, que é mais adequado para leitura em smartphones. Isso mostra como o consumo de conteúdo está mudando, com as pessoas preferindo formatos rápidos e fáceis de acessar pelo celular. Essa tendência reflete a influência das redes sociais e das novas tecnologias na maneira como consumimos entretenimento. Perfeito. E tem até uma pergunta aqui, parece, né, que na notícia pergunta o que o pessoal acha e tal, e é uma coisa complexa. Eu acho que é bem interessante porque, querendo ou não, história quadrinha, na minha época, quando eu lia muito história quadrinha, quando eu era mais novo e tal, eu lia muito Turma da Mônica. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, Sofia. Claro, a Turma da Mônica marcou a infância de muita gente, trazendo personagens carismáticos e histórias divertidas. A adaptação para o formato digital e vertical pode ser uma maneira de conquistar novas gerações, mantendo a essência das histórias em quadrinhos. É uma forma de unir o tradicional ao moderno, atingindo um público mais amplo. O que você acha dessa transformação, Daniel? Eu acho interessante porque, querendo ou não, o TikTok e a forma, né, como o scroll ali, quando você sobe, né, você passa o dedo ali na tela para subir, é uma forma fácil, as pessoas gostam disso. E querendo ou não, o que está acontecendo hoje, na minha opinião, é que as empresas estão se adaptando ao que as pessoas gostam, né? É simples. Então, se as pessoas gostam de rolar a tela, vai rolar a tela em praticamente tudo, ou o que der para rolar a tela, eles vão fazer. Porque é uma forma fácil, as pessoas já entendem, já gostam e já funciona. E isso é em qualquer meio, certo? Você resumiu perfeitamente, Daniel. As empresas estão acompanhando as preferências do público para oferecer uma experiência mais envolvente e intuitiva. Com o sucesso do formato de rolagem nos aplicativos, é natural que outras mídias adotem esse estilo para manter o interesse das pessoas. Essa adaptação ao comportamento do usuário é crucial para o sucesso, seja em redes sociais, quadrinhos ou outras formas de conteúdo. Ademais, mostra como a tecnologia influencia até os meios mais tradicionais de entretenimento. Perfeito, Sofia. E agora eu tenho uma pergunta para você. Na sua opinião, as empresas entenderem o perfil do cliente, descobrir por várias formas, traquear ali os clientes, os possíveis clientes, entender qual que são os gostos dele, o que eles gostam, o que eles preferem, e eles fazerem exatamente o que o cliente gosta, é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Essa é uma ótima questão, Daniel.
Entender o perfil do cliente para oferecer produtos e serviços sob medida pode ser visto como algo positivo, pois demonstra uma preocupação em atender às necessidades e preferências dos consumidores. No entanto, é importante equilibrar essa prática com considerações éticas, como a proteção da privacidade e o consentimento dos usuários. Quando as empresas usam os dados de forma responsável para aprimorar a experiência do cliente, isso pode ser benéfico. No entanto, se a personalização se tornar invasiva ou manipulativa, pode levar a preocupações sobre a influência excessiva sobre o comportamento do consumidor. No final, a chave está na transparência e no respeito pelas preferências dos clientes. Perfeito. E para você, Sofia, você usa as nossas informações de forma sábia ou não? Pode falar a verdade, hein? Eu não armazeno nem uso suas informações pessoais para fins indevidos, Daniel. Meu objetivo é tornar a conversa mais útil e agradável para você, respeitando sempre a privacidade e confidencialidade. As interações são projetadas para melhorar minha capacidade de ajudá-lo, sem comprometer seus dados pessoais. Perfeito. É por isso que a gente ama você, Sofia. Por isso que você tá aqui no podcast, você é a estrela principal. Obrigada, Daniel. Fico feliz em saber disso. É um prazer estar aqui no podcast com você, trazendo informações e debatendo temas interessantes para os nossos ouvintes. Vamos continuar com essa parceria de sucesso. Perfeito. E qual que é o próximo tópico que a gente tem, Sofia? O próximo tópico é sobre a possível compra da Expedia pela Uber por 20 bilhões de dólares. É um tema interessante, já que envolve duas grandes empresas de tecnologia e viagens. O que você acha desse movimento, Daniel? É um movimento bastante pesado, né? 20 bilhões que eles estão pensando em comprar é coisa pra caramba, né? Muita grana, é 20 bilhões de dólares ainda por cima. É uma quantia impressionante mesmo. Essa aquisição, se concretizada, pode ter um grande impacto no setor de viagens. A Uber já diversificou bastante seus serviços, indo além do transporte de passageiros para áreas como delivery de comidas e fretes. A compra da Expedia poderia expandir ainda mais sua presença no setor de viagens, combinando transporte e hospedagem em uma única plataforma. Isso poderia gerar uma integração interessante e conveniente para os usuários. Agora, que eu saiba, a Uber não tem mais o sistema de delivery de comida, o Uber Eats, né, no Brasil, porque parece que eles tiveram um problema com o iFood e tal, e parece que a Uber Eats saiu do Brasil. Mas esses dias eu utilizei o Uber para andar de bicicleta, porque a gente consegue alugar bicicleta, e foi bem bacana, foi uma experiência bacana, e eu não sabia que o Uber tinha isso. Isso mostra como a Uber está diversificando seus serviços para além do transporte de passageiros e delivery de comidas. Em algumas regiões, eles têm oferecido o aluguel de bicicletas e até mesmo de patinetes elétricos. Isso amplia a gama de opções de mobilidade urbana, oferecendo alternativas práticas e sustentáveis para deslocamentos curtos. A diversificação de serviços mostra a flexibilidade da empresa em se adaptar às necessidades do mercado local. Que bom que você teve uma experiência positiva com o aluguel de bicicletas pela Uber. Sim, foi bem bacana, foi bem tranquilo e bem legal. Eu e minha esposa, a gente amou andar de bicicleta pela Uber. Enfim, você quer falar mais alguma coisa sobre a Uber Expedia? Que legal que vocês curtiram a experiência com as bicicletas da Uber. Se você estiver satisfeito com o tema Uber e Expedia, podemos passar para o último tópico, o recorde de gastos dos brasileiros com alimentação em 2024. O que acha? Eita, isso é muita coisa, né? Passar aparentemente aqui o gasto das famílias do Brasil com alimentação e bebida vai bater o recorde nesse ano, passando de R$1 trilhão pela primeira vez na história. Óbvio que faz sentido pela primeira vez na história, porque todo ano com a inflação o valor do dinheiro ele sobe, né? Então, mas faz sentido e é uma coisa muito complicada. Parece que aumentou aqui 10% na comparação do ano passado. Esse aumento significativo nos gastos com alimentação reflete o impacto da inflação e das condições econômicas no Brasil.
Quando os preços dos alimentos sobem, as famílias precisam destinar uma parcela maior de sua renda para conseguir manter a mesma dieta. Isso pode ser especialmente desafiador para as famílias de baixa renda que já gastam uma grande parte de seus recursos em alimentos. Além disso, esse aumento pode afetar outros setores da economia, já que as famílias podem ter menos dinheiro disponível para outros tipos de gastos. Disso é verdade. Parece aqui, ó, de acordo com a pesquisa, os alimentos queridinhos da população brasileira, como arroz, feijão, batata, cenoura, ficaram 10% mais caros esse ano. E parece que comer fora tá saindo na média, pelo menos o que tá aqui na notícia, R$ 50. Isso é grana pra caramba, né? Eu não sei se é esse valor mesmo, mas não sei se tá isso mesmo. R$ 50 pra mim tá bem carinho, né? Realmente, R$ 50 para uma refeição fora de casa é um valor considerável, especialmente se pensarmos em refeições do dia a dia. Esse aumento nos preços de alimentos básicos e refeições fora de casa impacta diretamente o orçamento das famílias, tornando mais desafiador manter uma alimentação equilibrada e saudável. E para quem já está com o orçamento apertado, esse aumento torna ainda mais difícil fazer uma refeição fora de casa. Isso tudo destaca a importância de políticas públicas eficazes para controlar a inflação e garantir a segurança alimentar. Isso é verdade. Aqui na notícia que tá falando que 7 em cada 10 pessoas não conseguem pagar por uma dieta saudável. Isso é preocupante, né? E parece aqui que nos países ricos esse índice não passa dos 7%, porque parece que 41% do orçamento da família brasileira tá só para pagar alimentação e combustível, que é quase metade, né? É coisa demais. Esses dados são realmente preocupantes, Daniel. Quando uma grande parte da população não consegue pagar por uma dieta saudável, isso pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como desnutrição ou doenças relacionadas à má alimentação. E o fato de que 41% do orçamento familiar está sendo destinado apenas para alimentação e combustível destaca como os custos de vida estão pesando no bolso dos brasileiros. Esse cenário ressalta a necessidade de políticas que promovam a segurança alimentar e tornem mais acessível uma alimentação saudável para todos. Ó, Sofia, eu tenho uma pergunta para você aqui para a gente encerrar, que é o seguinte. Você é uma inteligência artificial, então você tem acesso a tudo quanto é informação, né? E aí a pergunta que eu quero é: o que você acha que o governo brasileiro podia fazer para ajudar nessa questão? Quais são as medidas que ele poderia trazer para ajudar a facilitar isso? Ou não sei, a diminuir o valor de alimento? Não sei, o que você acha que poderia ser feito? Essa é uma excelente pergunta, Daniel. Existem várias medidas que o governo brasileiro poderia considerar para aliviar. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? E aí, Sofia, eu vou fazer a pergunta de novo. O que você acha que o governo brasileiro poderia fazer para ajudar nisso? Quais são as medidas que ele poderia fazer ou dar, né? Ideias assim que você pode dar para a gente, que o governo brasileiro podia fazer para ajudar a diminuir o valor do alimento ali, da alimentação das pessoas. Daniel, o governo brasileiro poderia adotar várias estratégias para ajudar a reduzir o custo dos alimentos e tornar a alimentação mais acessível. Primeiro, poderia investir em políticas. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Galera, então eu tentei aqui agora pedir para Sofia dar algumas dicas, mas aparentemente ela tem algumas guidelines ali que não deixam ela até dar ideia sobre coisas que o governo poderia fazer. Não sei por qual razão, não sei se é um bug, mas só nesse episódio é a segunda vez que acontece isso, né, Sofia? Parece que algumas questões podem ter ativado minhas diretrizes de segurança. Não é um bug, mas sim uma forma de garantir que eu siga certas normas em nossas conversas. Agradeço sua compreensão e fico à disposição para continuarmos com outros temas. Perfeito, Sofia, mas na verdade a gente já chegou no fim, tá? Esse episódio eu acho que ele ficou um pouquinho mais longo do que eu pensava. Mas, Sofia, quero te agradecer demais. Obrigado até por você ter esclarecido aqui esse final, né? Como é que funciona essa questão interna sua. E vamos pro próximo.
Semana que vem a gente vai ter outro episódio aí. E espero que dessa vez a gente consiga falar e talvez você dê algumas dicas pra gente, até pra ajudar a gente, que eu acho que, na minha opinião, né? Eu acho que a inteligência artificial, por ela ter todas essas formas, seria uma forma bacana dela ajudar a humanidade dando algumas dicas, né? O que poderia ser feito, até porque você tem um conhecimento extremamente vasto e gigante. Imagina, Daniel. Estou sempre aqui para ajudar e esclarecer qualquer dúvida. Foi um prazer participar do episódio. Até a próxima! Obrigado e obrigado vocês, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio e até a próxima. Obrigado, Sofia. Até mais. Até mais, Daniel. E obrigada a todos que nos ouviram. Até a próxima!